Olá, meus queridos professores, alunos, coordenadores de Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens 2023. Estamos no último trimestre e já chegamos à lição de número 12. O meu desejo é que o Senhor possa te abençoar poderosamente e que as bênçãos do Senhor nunca se afastem da tua casa, da tua família, do teu ministério. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos aqui pela CEADEB TV oficial e pela Rádio Vox 105.9. É aqui que você tem as melhores programações no meio evangélico para ser edificado. Quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, parabenizando mais uma vez pela grande convenção, 120ª AGO, Assembleia Geral Ordinária, que tivemos agora no final do mês de novembro, início de dezembro, e Deus se fez presente poderosamente. Quero também parabenizar a UFMADEB, na pessoa do nosso pastor presidente da UFMADEB, pastor Claudomiro Pereira. Tivemos agora 10 anos da UF Kids e foi uma bênção, céu aberto. Deus se fez presente com batismo com o Espírito Santo, renovação, e isso são as promessas de Deus se cumprindo. Estamos aqui para estudar a lição de número 12. Essa lição será ministrada no dia 17 de dezembro. E o tema desta lição, fé para crer na ressurreição de Cristo. Eu não sei se você teve tempo esta semana de estudar a lição. Se você não pôde estudar até então, seria bom que você desse uma lida antes de começar esta aula, para que você não fique, de repente, disperso na hora que o professor estiver ministrando. E você que é professor, se puder, cobre dos alunos essa tarefa diária do acompanhamento da leitura, para que a sua aula seja mais dinâmica e produtiva. Nós temos como o texto principal da nossa lição, está lá em Salmos, capítulo número 49, versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O resumo da nossa lição está assim escrito: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Ora, a nossa aula tem pelo menos 3 objetivos e o professor tem que se atentar para eles. É mais ou menos de onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, o professor precisa se ater para esses 3 objetivos, levando sempre a turma, os alunos, a chegarem a esse objetivo final. Primeiro, destacar as teorias a respeito da ressurreição, o que é que nós cremos, o que é que o movimento secularista tem tentado inculcar na cabeça dos nossos jovens e da igreja de forma geral, saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus. Nós temos isso na Bíblia de forma clara, né? A gente crê que de fato ressuscitou. O que nos prova isso? E compreender a natureza da ressurreição de Jesus. Foi um mito? Foi histórico? Foi verídico? É isso que nós vamos abordar na lição que estudaremos nesse domingo do dia 17. O nosso texto bíblico encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo número 7. E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ou elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram:
por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Essa leitura bíblica em classe é fundamental e importante para que os alunos saibam onde está essa informação bíblica, ao mesmo tempo que eu gosto muito de fazer a leitura, visto que alguns alunos muitas das vezes não conseguem fazer essa leitura no dia a dia durante a semana. A nossa introdução, proposta então pelo pastor Eduardo Leandro, diz o seguinte: prezado aluno ou aluna, você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que antes da queda a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como ser moralmente livre, o homem pecou permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Mas Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida por Cristo Jesus. A nossa lição está dividida então em 3 partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre teorias a respeito da ressurreição. Na segunda parte, evidência da ressurreição de Jesus. E na terceira parte, a natureza da ressurreição de Jesus. Para você, caro amigo, irmão, que está nos assistindo pela primeira vez, eu queria te convidar para que você já se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para receber as nossas notificações sobre esta aula, sobre as que virão, sobre a programação também da CEADEB TV, da nossa igreja, seja ela da convenção, aqui da Assembleia de Deus do Estado da Bahia, como também da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Salvador, tá bom? E será um prazer tê-lo como um dos nossos seguidores e de alguém que acompanha a nossa programação e, se puder, também compartilha com um amigo, com um irmão, para que ele seja abençoado com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vejamos então no primeiro tópico da nossa lição, que vai estar dividido também em 3 subtópicos: teorias a respeito da ressurreição. Nós falaremos sobre a ressurreição aconteceu, a ressurreição é um mito, né? E por fim, a ressurreição não é um fato histórico. Vejamos então, a ressurreição aconteceu. A busca pela razão e provas incontestes da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. Gotthold, filósofo alemão, colocou a ressurreição em dúvida, né? O movimento iluminismo, ele trouxe essas dúvidas quanto ao cristianismo, e que a gente sabe que por trás de todo esse movimento tem o sentimento do anticristo. O anticristo, que nesse caso é o opositor, aquele que se opõe, aquele que se coloca contra as obras de Cristo, em todo o tempo tem tentado desacreditar aquilo que fala a respeito da vida de Jesus Cristo, nosso Salvador, e não foi diferente. Esse filósofo alemão, ele, baseado com o sentimento, com o pensamento iluminista, ele começou a colocar em dúvida a ressurreição de Cristo. Ele entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. É bem verdade que no processo do conhecimento científico, as hipóteses, as análises, as pesquisas, isso, quando se trata da ciência de forma geral, tem validade, mas no tocante à fé cristã, é incapaz, ou torna-se incapaz, que a ciência consiga provar algo que não precisa de comprovação científica, uma vez que, de fato, a ressurreição ocorreu e nós temos a prova bíblica de que isso aconteceu na vida de Jesus Cristo, como fora prescrito ou descrito pelos pais da igreja e os profetas veterotestamentários. Então, por mais que essa investigação histórica, né, baseada pela ciência, não consiga entrar nos detalhes da ressurreição, nós cremos, mediante a palavra de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia.
e o mais importante, está vivo à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela igreja de forma geral e por toda a humanidade. Que privilégio, irmãos! Nós somos privilegiados por fazermos parte de uma comunidade cristã que confia, que acredita e que crê que o Senhor Jesus está vivo e de fato está. Eu falei com ele hoje e você já pôde falar com ele? Você já tirou um momento para conversar com ele hoje, agradecer pela noite que teve, pelo dia que se iniciou, pela saúde, pela vida que tem, por tudo que o Senhor tem permitido você concretizar e realizar? Jesus está vivo. Ora, esse movimento iluminista, né? E de acordo com esse filósofo alemão Godot, assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil. Se o que o movimento iluminista, juntamente com esses pensadores, estivesse de fato certo do que estavam ensinando, o cristianismo não passaria de um esforço inútil e muito menos a apologética serviria para alguma coisa. Todavia, não é isso que constatamos nas páginas veterotestamentárias e do Novo Testamento. Lá nós encontramos evidências de que de fato a ressurreição existe, não foi só para Jesus, mas também para homens e mulheres que foram ressuscitados. Temos, pelo menos, na Bíblia, evidência de 8 pessoas que ressuscitaram. Porém, só Jesus Cristo continuou vivo após a ressurreição. Todos os demais voltaram a morrer, mas Jesus não. E é isso que nos sustenta, é isso que orienta a nossa fé. Por que deveria crer em algo que nunca viu e nem teve nenhuma experiência pessoal ou imediata? Para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. Era o que o filósofo alemão acreditava. Ele entendia que para que algo fosse verdade, ele precisava ter uma experiência pessoal imediata. Ora, e eu faço uma pergunta. Eu não criei o mar, eu não criei os rios e não tenho experiências com eles. No entanto, o fato de não ter criado e não ter experiências, eu posso afirmar que eles não existem? É simples. Ora, o que eles queriam era explicar de forma racional algo que é fé e algo que é espiritual. E só podemos discernir o que é espiritual, quem é espiritual. E como eles eram homens materialistas, eles acreditavam que, nesse caso, como eles não tiveram contato, não tiveram experiência, não poderia ser real. Então, segundo ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. E eu volto a lembrar, ainda que homens falhos, homens que porventura poderiam pecar, estes homens foram inspirados por Deus. Deus orientou, foi Deus que revelou. Em alguns casos, no caso de Lucas, Lucas ainda tinha um trabalho de averiguar, de pesquisar. Isso nos mostra que, de fato, como a Bíblia nos relata, que aproximadamente 500 irmãos tiveram contato com Cristo ressurreto. É isso que baseia-se a nossa fé. Conforme a ótica de Lessing, ou Gotodo, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu, de um grande equívoco. Não é verdade. Todos nós sabemos, como eu disse, que a Bíblia atesta. O que dizer dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús e que tiveram contato com Cristo? O que falar dos 11 discípulos que estavam reunidos, os apóstolos, e o Senhor se apresenta e participa da ceia com eles? Jesus ressuscitou. Não foi equívoco. No segundo subtópico da nossa lição, a ressurreição é um mito. Alguns filósofos influenciados pelo iluminismo
buscaram compreender a fé cristã a partir de pressupostos de que milagres são impossíveis, tal como a ressurreição. Eu volto a lembrar que milagre não se explica, milagre se vive. Quantos dos nossos alunos e professores estão nos assistindo já presenciaram, já viveram um milagre? Eu sou prova de que milagre existe. Eu tenho provas na minha casa, eu tenho provas na minha família de que os milagres existem e que Deus é poderoso para operá-los. Eu lembro-me agora, quando meu pai estava fazendo missões no campo missionário transcultural na África, certo dia nós estávamos no hotel e não tínhamos nada para nos alimentar. E de repente, eu pequeno ainda no colo do meu pai chorando, pedindo para retornar para o Brasil, Deus usou alguém que chegou embriagado, irmãos. Falou o português fluente, entregou o dinheiro na mão do meu pai e disse: vai alimentar essas crianças. Isso são milagres. Essas coisas só quem pode fazer é Deus. E tem outros exemplos, e o tempo não daria para adentrarmos aos milagres que o Senhor já efetuou e realizou na nossa casa. E eu tenho certeza que com você não é diferente. E se nesta manhã você está precisando de um milagre do Senhor, creia que o Senhor pode adentrar a tua casa, pode restaurar a tua saúde, restaurar o teu casamento, pode mudar a sua história, porque esse é o Deus que nós servimos. Vejamos então, David Strauss desenvolveu a ideia da ressurreição como mito, sem resposta do milagre. Para ele, a crença na ressurreição de Jesus não foi a restauração literal da vida, mas algo que ocorre na fé das pessoas, algo concebido na mente, uma projeção da memória, que levou à ideia de uma presença viva. Olha o que Strauss está ensinando. Segundo ele, a ressurreição não foi literal, não foi a restauração literal da vida, mas algo que ocorreu na fé das pessoas. E, além do mais, é algo concebido na mente. Observe como o nosso adversário tenta desacreditar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, que é o pilar da nossa fé, que é a base que nos sustenta. Nós somos cristãos e cremos piamente, não só na morte e ressurreição, mas no nascimento, numa vida impecável. Ainda que ele tenha se feito pecador, ele não pecou, mas ele se colocou na condição de pecador para poder me salvar, para poder te salvar e para poder libertar a humanidade dos seus pecados. Strauss populariza a falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico, como se fosse um mito, uma história, algo que não foi real, mas que foi passado de geração para geração. Nós cremos piamente naquilo que está escrito na Bíblia. E tudo que está escrito na Bíblia foi com o propósito de nos abençoar, foi com o propósito de fazer com que sejamos cada vez mais crentes, servos do Deus Altíssimo. O terceiro subtópico da lição: a ressurreição não é um fato histórico. Bultmann, teólogo alemão, entendia que na era científica era impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Esse teólogo alemão vem também de forma desacreditar, dizendo que nessa época em que a ciência está avançada, no momento em que a ciência consegue cada vez mais resultados maravilhosos através das suas pesquisas e observações, é impossível acreditar em milagres como na ressurreição corpórea de Cristo, porque ele está se baseando pela ciência e nem tudo a ciência consegue comprovar. A ciência não consegue adentrar no campo espiritual, uma vez que a ciência é material. Sabe o que é que nos chama a atenção, irmãos? Que muitos desses ensinamentos
partiram de teólogos, de pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, começaram a estudar a Bíblia, mas por uma razão ou outra se perderam no caminho. Não permita que esses ensinamentos venham desvirtuar a fé que você tem em Cristo. Esse tem sido o maior desafio da igreja atual. Não se perder diante de ensinamentos diabólicos e equivocados, baseado na filosofia existencialista, na filosofia materialista, onde você tem que tocar em tudo, tem que apalpar tudo. Ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento, onde a ressurreição deveria ser entendida como um mito. Olha, não é de se assustar, irmãos. Hoje nós temos no Brasil pastores que eram considerados referências de pastores e de ministério, que hoje já têm proposto também uma nova interpretação para a Bíblia Sagrada. Não só para o Novo Testamento, mas para toda a Bíblia Sagrada. Uma releitura, como recentemente também sugeriu o padre ou o Papa. Essa é uma visão do nosso adversário para colocar sempre em xeque aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Não se assuste se de repente se apresentar um falso mestre. Foi por isso que o apóstolo Paulo fez recomendações veementes a Timóteo, falando dos lobos devoradores, de homens que se apresentam como falsos mestres, e eles adentram o nosso meio e começam a ensinar assuntos equivocados e distorcidos da verdade sagrada. A ressurreição nunca foi mito, a ressurreição sempre foi uma verdade. Nós discordamos do Bultmann, pois embora essa doutrina da ressurreição não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, nós temos provas de pessoas que foram ressuscitadas. Nós temos o filho da viúva de Naim, que ressuscitou. Nós temos o exemplo daquele jovem que foi sepultado no túmulo de Eliseu, e quando o seu corpo tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. E temos também o exemplo daquela mulher que tinha um filho de 12 anos e que depois dele morrer, ela procurou o profeta Eliseu para que Eliseu ressuscitasse o seu filho. Então, exemplos no Antigo Testamento e no Novo só atestam que de fato a ressurreição existe. E como eu disse, não só de Jesus, mas de outras pessoas também. O Novo Testamento registra vários casos de ressuscitamento. Algumas foram efetuadas pelo Senhor Jesus, enquanto outras por seus apóstolos. E eu lembro a ressurreição que ocorreu na casa de Lázaro, depois de 4 dias, a ressurreição da filha de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Os irmãos lembram desta passagem? A ressurreição de Tabita, ou Dorcas, e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós temos exemplos de ressurreições que ocorreram não só no Antigo Testamento, como no Novo também. Então, a ressurreição nunca foi um fato histórico. A ressurreição é um fato real, é um fato que ocorreu e que continua acontecendo. Deus ainda opera milagres. E eu não sei como se encontra a tua condição. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele ainda hoje pode operar um grande milagre na sua vida. Você crê nisso? Você pode dar um amém? Você pode se alegrar por essa esperança que nós temos no Senhor Jesus? Se você crê, Ele ainda pode operar esse milagre. E por mais difícil que pareça, Ele ainda pode ressuscitar, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. A segunda parte da nossa lição, evidências da ressurreição de Jesus. Essa segunda parte também está dividida em 3 subtópicos: a ressurreição de Jesus, as evidências dos evangelhos e evidências circunstanciais. Vejamos então a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do evangelho. A outra é a sua morte expiatória.
Dos evangelhos, duas verdades não podem ser colocadas de lado ou esquecidas. Primeiro, nós precisamos lembrar da morte expiatória, a morte vicária. Jesus se fez pecador e morreu como o Cordeiro de Deus para nos perdoar os pecados eternamente. E além disso, nós não podemos esquecer que a ressurreição de Jesus e a morte foram fatos verdadeiros, não históricos. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico. Mas como ele morreu e ressuscitou, como já havia sido vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento, isso comprova de que Jesus não foi apenas um mero herói. Jesus, de fato, foi aquilo que estava predito pelos profetas. Então, sem ressurreição e morte de Jesus, seria apenas um ato heróico de algum mártir, como tantos outros que já ocorreram. Jesus foi o único que disse que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E graças a Deus que ele ressuscitou. É isso que nos dá hoje o direito de sermos chamados filhos de Deus e de termos o direito de morar nas mansões celestiais. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Ora, se Jesus promete que vai ressuscitar, se os profetas dizem que ele vai ressuscitar e ele não ressuscita, teríamos a prova de que foi um fato mentiroso, mas a ressurreição atesta, afirma a divindade de Cristo. E essa ressurreição dentre os mortos é o que garante a nossa fé em Cristo Jesus. E confiar e crer e esperar em Cristo, a gente nunca vai se decepcionar, nunca será em vão. Continue crendo, continue confiando que o Senhor que nós servimos, Ele no momento certo agirá em seu favor. O segundo subtópico da segunda parte da nossa lição, as evidências dos evangelhos. Temos nos evangelhos 4 relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus, embora exista harmonia e coerência entre eles. Esses relatos, irmãos, que estão nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são relatos independentes, né? Cada escritor teve a sua percepção, cada escritor teve a sua inspiração provinda de Deus para escrever e colocar nas páginas do Novo Testamento aquilo que eles entendiam e que, no caso de Lucas, pesquisou aquilo que eles entendiam da parte de Deus e foram inspirados por ele. Então, embora exista harmonia e coerência entre eles, mas são relatos independentes. A harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais de diferentes indivíduos. Eu costumo lembrar aos irmãos que a Bíblia foi escrita em 1600 anos por 40 escritores e foram homens, uns eram homens muito capazes, mas outros eram homens simples. E no caso, por exemplo, dos evangelhos, nós tínhamos pessoas preparadas. Lucas, por exemplo, um doutor, alguém que estudou, alguém que conhecia de fato, e talvez outros menos capazes, né? Nós temos, por exemplo, João, que era um pescador, Pedro, que também escreveu alguns livros do Novo Testamento, algumas cartas. A gente percebe que eram homens com pouca cultura e conhecimento, mas que eram homens que tinham comunhão com Deus. E por ter esta comunhão, o próprio Deus se incumbiu de inspirá-los quanto à escrita dos evangelhos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. Essa é uma das provas
que nós podemos demonstrar para refutar aqueles que acreditam que a ressurreição não ocorreu, que não é a verdade? Eu me pergunto, quem teria coragem de se sentar para fundamentar uma mentira quando aquilo não ocorreu? Isso só pode ocorrer se alguém tiver com o intuito de prejudicar uma outra pessoa. Não foi o caso dos evangelistas. Eles jamais se sentariam para sustentar, eles jamais se sentariam para tentar levantar uma hipótese que não fosse verdade. Então, a ressurreição ocorreu e os evangelistas, eles apenas trouxeram aquilo que eles puderam compartilhar, não só com Deus, mas com os irmãos da igreja primitiva. É preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas. Acreditar que alguém se sentaria para sustentar uma mentira, irmãos, é muito complicado. E nós entendemos que eles falaram o que de fato presenciaram, o que de fato viveram, e tenho certeza, como o caso do apóstolo João, ele viu a crucificação, ele viu a ressurreição, e isso, irmãos, nos garante, isso atesta de que continuamos crendo no Cristo ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra de Deus. Já o terceiro subtópico, as evidências circunstanciais, o cerne da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos do primeiro século faziam questão de pregar a respeito da ressurreição de Jesus. E nós não podemos negligenciar esse ensinamento. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão quando a trombeta soar. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, mas eles serão transformados em corpos incorruptíveis. Aleluias! E nos encontraremos com eles para poder voltarmos para o céu. Você acredita que eles usariam uma mentira como pedra fundamental de sua pregação e credo? Será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Você teria a coragem de hoje sustentar uma mentira e morrer por ela? Muito difícil. Quantos cristãos foram apedrejados como Estevão? Quantos cristãos foram jogados nas arenas para defenderem aquilo que eles acreditavam? Se fosse uma mentira, dificilmente eles morreriam. Eu lembro do apóstolo Pedro, que após ter negado Cristo 3 vezes, quando for agora colocado diante dos soldados romanos, e eles lhe perguntam: Pedro, você nega este Cristo? Não, não nego. Então você vai morrer. E Pedro consente com a morte. Ele só faz um pedido: podem me matar, mas atendam ao meu pedido. Eu não sou digno de morrer crucificado como Cristo. Por favor, me coloque crucificado de cabeça para baixo. Mas eu não deixarei de pregar e de crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus. Glória a Deus, aleluias. É essa fé que nós não podemos perder. E você, meu irmão, continua crendo nesta promessa bíblica, naquilo que está escrito na palavra de Deus? Vejamos então, um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos passarem a se reunir no domingo. Nada é mais complexo que mudar dias sagrados, pois é um costume enraizado. Ora, observe isso aqui. Mudar um dia sagrado para o judeu é muito complicado. Mas os discípulos, crendo, sabendo que de fato ocorreu a ressurreição, o que foi que eles fizeram? Eles mudaram o dia de adoração. Para o judeu, o dia sagrado era o sábado. Mas como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ao domingo, pela manhã bem cedo, eles passaram
a adorar a Deus e tendo como um dia sagrado o domingo. É por isso que nós consideramos domingo o dia do Senhor. E sendo assim, a gente, todos os domingos, tira o dia para adorar esse Deus, para estar na escola bíblica dominical pela manhã, à tarde evangelizando e no culto evangelístico à noite. E isso teve início com os discípulos. Eles viveram aquela grande verdade e passaram a adotar o domingo como um dia de adoração ao nosso Deus. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram outros caminhos. Porém, após se encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição foi alterada. Eu lembro para os irmãos sobre aquela pesca maravilhosa, quando os discípulos, depois de terem pescado toda a noite, já estavam desestimulados, já estavam tristes, o Senhor se apresenta e manda que eles voltem ao mar. E eles vão pegar 153 grandes peixes. Ali, os discípulos estavam determinados a voltar a viver uma vida da pescaria, a profissão anterior. Mas Jesus se apresenta e diz, não, vocês são pescadores de homens. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, após esse encontro com o Cristo ressurreto, isso vai fortificar a fé daqueles irmãos, para que permaneçam crendo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Chegamos então à terceira parte da nossa lição. Nós queremos dar uma pausa para tomar uma água. Tem uma água aí, Iago, uma água para a gente tomar, por favor. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão divulgando as nossas aulas aqui pela SEADEB TV. Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo abençoado poderosamente. Queremos lembrar aos irmãos que estamos chegando ao final de mais uma lição do trimestre e nesse dia 17 nós teremos uma cantata natalina na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da Paralela. Vai ser uma benção. Teremos cenários, teremos a questão do figurino, vozes, pelo menos um coral de 80 vozes, muito bem ensaiada. Nossa irmã cantora Gleide Damas já está lá fazendo uma festa com os nossos irmãos, ensaiando, e você não pode ficar de fora. Vem cultuar Deus conosco, vai ser no dia 17 de dezembro, domingo, às 18 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da Paralela. Igreja pastoreada pelo nosso pastor, presidente pastor Valdomiro Pereira. Venha cultuar a Deus conosco e seja grandemente abençoado. Amém? Cadê? Tem uma água não, varão? Jesus, me ajuda aí, Iago. Hoje é Iago, não é Tiago, tá, irmãos? Hoje é Iago, é motorista de primeira, viu? Se quiser depois uma carona, né, Iago? Tá aprovado, Wesley, tá? Tem, se tiver é bom, né? Tá aprovado lá a direção mesmo, Iago? Tá aprovado, tá? Iago é bênção, irmãos. Ele e Tiago sabe por que eu estou falando isso. Queremos também mandar um alô especial para o pastor Gideão, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical ali na Paralela, todos os professores, né? E você que está nos acompanhando, que participa, que está no interior do estado, que está aqui em Salvador, na capital, aonde você estiver, que Deus continue te abençoando e continua sendo nosso parceiro. Se inscreve aí no canal da SEADEB TV, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações e ser grandemente abençoado, tá certo? E nos ajuda na divulgação, né, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa programação da SEADEB TV. E pela Rádio Vox também, a 105.9, que está abrangendo aqui toda a região do Recôncavo, né, região metropolitana. Eu acredito que há uns 200 quilômetros aí daqui da região do Recôncavo, muitas vidas têm sido abençoadas pela Rádio Vox. Glória a Deus. Obrigado, Viago. Glória a Deus. Que maravilha. Nós vamos retornar para concluir a nossa lição, a lição de número 12. E a terceira parte da nossa lição, o tema, a natureza da ressurreição de Jesus. Uma ressurreição literal é o primeiro subtópico. Os discípulos no caminho de Emaús
E o terceiro subtópico dessa terceira e última parte, a ressurreição de Jesus foi ímpar. Vejamos, uma ressurreição literal. Foi o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que afirmou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O próprio Cristo falou isso para os discípulos, falou isso para Tomé, que não estava crendo na ressurreição. Então, aqui nós temos a ratificação de que, de fato, foi o próprio Cristo que falou com os discípulos, com quem estava presente, principalmente nas reuniões, e no período que ele passou aqui após a ressurreição, no período de aproximadamente 40 dias, e Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, também vai dizer que há 500 irmãos aproximadamente viram Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que ressuscitara. E aqui em Lucas capítulo 24, 39, nós temos o próprio Cristo, ele falando sobre a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. Não foi espírito, foi o próprio Cristo, em corpo, alma e espírito. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã seria falso caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal. Ora, se nós nos limitarmos a crermos, a esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Então, Paulo, em 1 Coríntios, vai nos mostrar que a ressurreição, ela é um ato verdadeiro e que a fé cristã, sem a crença na ressurreição, seria apenas uma doutrina falsa. Mas, como de fato ocorreu a ressurreição e nós cremos, tenha certeza que a fé em Cristo Jesus e aquilo que nós pregamos é uma doutrina verdadeira e que vale a pena nós confiarmos nessa doutrina. O segundo subtópico da terceira parte da lição, os discípulos do caminho de Emaús, o texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico e tangível. E foi isso que ele demonstrou quando em conversa com Tomé. Tomé não estava acreditando. Ele pede para que Tomé toque nas suas chagas. E é isso que nós vemos, que a ressurreição de Cristo trouxe um corpo físico e tangível. Assim como teve a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, de Dorcas, corpo físico e tangível. Nos relatos dos evangelhos podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo. E o que dizer do Cristo ressuscitado, que comeu peixe com favo de mel, lá naquela pesca maravilhosa, dos 153 grandes peixes? Então isso nos prova que essa ressurreição foi em corpo físico, palpável. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real. Aqueles homens e mulheres que tiveram o privilégio de se encontrar com Cristo puderam tocar no seu corpo e perceber que era um corpo de fato real e não era algo mirabolante, não era uma utopia, não era uma quimera. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por fim, a ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Escrituras Sagradas, pois ele é o Deus que se fez carne. E o que é mais interessante, Jesus é o único que ressuscitou e não voltou a morrer. A filha de Jairo, Lázaro, Dorcas, todos os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus é o único que não voltou a morrer, pois ele está vivo. O que morreu por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. E se fez carne para que eu e você pudéssemos ter o livre acesso e para que um dia pudéssemos morar no céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa fé que nós temos na ressurreição de Cristo permaneça no seu dia a dia e na sua vida de forma geral. A conclusão, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja. Em Colossenses 1,18 está escrito:
Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento o convencerá. Mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Finalizo dizendo que é bem verdade que aqueles que não querem serem convencidos, por mais que utilizemos qualquer argumento, não mudará suas opiniões. Mas nós que cremos na ressurreição, vamos permanecer crendo e confiando que o Senhor estará conosco todos os dias, porque essa foi a promessa dele. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que essa aula tenha sido edificante, abençoadora para a sua vida, família e ministério. Se o senhor não voltar, sábado que vem, estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.